a ideia aqui seria fazer uma ponte entre o final da última aula e o começo da próxima, que esse versículo que a gente vai iniciar nossa apresentação hoje, nós sabemos que ele é uma ponte, né, entre o final da última ceia com o mistério doloroso, né, o primeiro mistério doloroso da agonia no Horto das Oliveiras. E tem esse versículo que faz essa ponte, que no capítulo 26 é o versículo número 30, que diz, né, após cantarem os salmos, eles se dirigiram ao Monte das Oliveiras, algo parecido com isso. Vamos ver mais precisamente como é que está escrito. Então a gente percebe justamente essa transição, né? A gente vê que no versículo 30 o texto começa da seguinte forma: depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse-lhe então, e segue o versículo 31. Então, assim, o que seria esse hino, né? O que seria esse hino que foi cantado, né? Como até comentei na última vez, o venerável Fulton Sheen fala, né, que ele percebe, tem essa sacada, que essa é a única vez que se diz explicitamente que Jesus cantou, né? Bom, todas as vezes que ele celebrou a Páscoa, né, com os seus discípulos, os seus familiares, né, todos os anos, certamente ele cantou esses salmos, né? Como a gente comentou na última aula, no último encontro, existe uma forma ordinária de se cantar esses salmos, né? Os salmos nem eram falados normalmente e nem eram cantados de forma muito melodiosa ou muito animada, ou enfim, existia uma forma que se chamava cantilar, né? Que ainda é utilizada em alguns momentos em missas solenes, missas cantadas, em que o sacerdote, por exemplo, ele cantila alguns trechos da liturgia, como a oração eucarística, e vocês que têm o hábito de participarem da missa, vocês vão se lembrar desse tipo de forma de cantar. Nem é uma música propriamente dita, mas é uma fala melodiosa, né? De certa forma. E como o Scott Hahn fala nos seus cadernos de estudo bíblico, né, que tem sido nosso guia, ele fala lá que existiam determinados salmos que eram cantilados, né, em alguns momentos específicos da ceia pascal dos judeus, né? E esses salmos seriam salmos de Halel, ou os salmos numerados no 113 ao 118, certo? Então, esses salmos, especialmente os salmos 113 e 114, eram cantados, né? Proclamados, cantados em alguns momentos durante a ceia, e os salmos 115, 116, 117 e 118 eram cantados ao final da ceia pascal, né? Então, como a gente sempre foca no nosso núcleo de estudos, né? Bom, uma leitura desatenta das Sagradas Escrituras, né? Você vai ler isso aí, bom, depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E segue. Jesus disse-lhes então, pronto. A gente tem que tentar imaginar o que é que está contido de riqueza num versículo desse. Um único versículo, né? O versículo 30 do capítulo 26. Depois de terem cantado o hino. Bom, a gente fez uma longa meditação sobre como teria sido a última ceia, né? A última ceia de Jesus com seus discípulos, com todos aqueles momentos dramáticos, né? Anúncio da traição, a saída de Judas, anúncio da traição de Pedro, anúncio da traição de todos os discípulos, com aquela cena, que os discípulos ficam se perguntando: serei eu, Senhor?
e Judas assintosamente também pergunta, né? E mesmo sabendo que seria ele confronta Jesus com a hipocrisia que lhe marcou nesse momento, né? Serei eu, Senhor? E Jesus responde, tu dizes, né? Então, momentos dramáticos, negação de Pedro, a negação de todos os outros discípulos, a dispersão desses discípulos, e o cume dessa Santa Ceia, dessa última ceia, que foi a instituição da Eucaristia, né, do sacramento da Santíssima Eucaristia e do sacramento da Ordem. Então, tudo isso a gente percorreu, todos esses momentos, com base nos estudos, né, e dos escritos dos padres da Igreja, né, e dos apóstolos, né, de São Paulo especialmente. E finalmente nós chegamos a esse versículo 30 do capítulo 26, que diz, novamente, depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então a gente tem que imaginar, como São José Maria Escrivá nos sugeria, né? Tentar entrar na cena como mais um personagem do Evangelho. Isso a gente deve fazer sempre, né? Inclusive a nossa formação literária, extra Sagradas Escrituras, o hábito e o hábito mesmo de ter uma prática de leitura de grandes obras literárias que exploram descrições físicas mesmo, de ambientes e mais ainda, né, descrições e sondagens psicológicas profundas, né, como grandes autores conseguiram fazer, Dostoiévski, e nosso Machado de Assis, por exemplo, e tantos outros poetas e escritores de prosa. Essa formação literária e essa atenção a aspectos muito bem descritos literariamente nos fazem, se a gente fizer uma leitura atenta e meditada e parar para pensar no que é que o autor está escrevendo ali e não simplesmente passar para o próximo capítulo do livro, é isso que nos fornece a habilidade, né? Treina a nossa inteligência e nos faz capazes de chegar nesse momento aqui, na leitura das Sagradas Escrituras, e conseguir tentar extrair o máximo de sentido dessas passagens, guiados pelo magistério da nossa Igreja Católica, né, pelos grandes santos, padres, doutores da Igreja, pelo catecismo da Igreja Católica, que foi a instituição que, por autoridade conferida por nosso Senhor Jesus Cristo, nos deu a Bíblia, né? Então, assim, essa Bíblia que nós lemos foi uma coisa que foi configurada pela Igreja Católica nos primeiros 3, 4, até mais séculos de vida de igreja, né? Então, assim, tudo isso eu falo e repito sempre nos nossos encontros, no nosso grupo de estudos, para que a gente não passe por cima de um versículo desse, né? Um versículo desse contém uma riqueza enorme. E qual seria essa riqueza? Bom, primeiro a gente teria meditado como teria sido essa última ceia, né? Em que situação psicológica estaria Jesus, em que situação psicológica, emocional, sentimental estariam os apóstolos, e de que forma eles estariam se dirigindo, nesse sentido, ao Monte das Oliveiras. O fato é que a tensão psicológica e a pressão e vamos dizer assim, a situação de gravidade emocional era grande, né? E aumentado pela escuridão, né? A gente sabe que a ceia começou no final da tarde, mas se estendeu pela noite. Então a gente tem que saber que isso aqui é a noite. Jesus com seus discípulos, terminando a ceia, né, num cenário de escuridão, né, de penumbra, né, porque naquela época a iluminação era pobre, um salão mais iluminado que fosse por tochas, por archotes, etc., não conseguiria, né, ter uma iluminação tão boa. Então tudo isso confere uma dramaticidade muito grande a essa situação, né? E o passo básico que a gente deve fazer é parar a leitura nesse versículo
depois de terem cantado o hino. Que hino seria esse? Então a gente vai lá e, de acordo com os registros históricos de como seria a ceia pascal, a gente sabe que os salmos que eram cantados ao final da ceia eram os salmos 115 a 118. Então vamos parar e vamos ler esses salmos para tentar ver qual o conteúdo desses salmos, né? O que é que diziam esses salmos, certo? E, assim, isso mostra também que Jesus está, vamos dizer, como sempre ele fez, né? Ele não veio para abolir a lei, mas veio para dar-lhe cumprimento perfeito, ou cumprir-lhe a perfeição, ou levar-lhe à perfeição, de acordo com a tradução. Então, Jesus tem um componente de observante, judeu observante, e tem um componente de trazer isso à perfeição, né? Então, assim, ele nos informa dessa forma que a gente esteja atento, né? Estejamos atentos às Escrituras, ao Antigo Testamento. Por quê? Porque, em grande medida, esse Antigo Testamento nos dá uma base, né, para que nós possamos cumprir bem a nossa vida nossa vida espiritual. E outra coisa interessante é que após a instituição do Santíssimo Sacramento, né, como Jesus fez, né, ele pede inúmeras vezes para a gente imitá-lo, né, aprender de mim que sou manso e humilde de coração, eu fiz isso para que vós me imiteis, né, ele diz lá no Evangelho de São João várias vezes. Então nós também, tentando imitar a Cristo, como é que nós vamos fazer? Após comungarmos do Santíssimo Sacramento, nós devemos subir o monte. Subir o monte em linguagem simbólica para nós, alegórica, é elevarmos o nosso espírito, né? Sursum corda, né? Quer dizer, corações ao alto na hora da oração eucarística, né? Então, naquele momento, a gente deve esquecer tudo que está aqui, nesse plano terrestre, e dirigir o nosso coração para o alto. Dirigir para o alto. Dirigir o nosso pensamento, a nossa inteligência, a nossa vontade, todo o nosso ser, o que tem de mais elevado no nosso ser, que é o nosso espírito, dirigir ao alto, né? Sempre que Jesus vai fazer alguma coisa grande, ele sobe o monte. Ele sobe o monte na Transfiguração, ele sobe o monte no episódio do Sermão da Montanha e em vários outros episódios. E alegoricamente isso quer dizer que nós devemos fazer o mesmo, certo? E em seguida, quando a gente vai avançar depois, basicamente no encontro presencial, mas ele cita também algumas profecias, né, dizendo que, né, depois que eu ressurgir, no versículo 32, depois que eu ressurgir, vos precederei na Galiléia. Quer dizer, ele anuncia a coisa que vai ser ruim, né? Então vamos fazer uma leitura corrida assim. O versículo 30 começa, né? Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus disse-lhes então: essa noite todos vós vos escandalizareis por minha causa, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressurgir, vos precederei na Galiléia. Então ele anuncia mais uma vez, como ele fez por 3 vezes, anuncia a sua paixão, no capítulo 16, 17 e 20, se não me engano, do Evangelho de São Mateus. E em seguida ele anuncia uma coisa boa, quer dizer, ele sempre falava isso, né? Ó, vai acontecer isso, mas depois vai acontecer aquilo, né? Eu vou ressuscitar e vou estar com vocês e assim sucessivamente. Então, apesar dos discípulos não entenderem naquele momento, posteriormente, quando eles se colocavam a meditar e a pensar e a rememorar, e especialmente após a vinda do Espírito Santo, né, quando Jesus também fala no Evangelho de São João, que o Espírito Santo, né, eu vou enviar o Espírito Santo e vocês não precisam se preocupar. O Espírito Santo vai lhes mostrar tudo o que eu lhes disse, vai lhes rememorar tudo o que eu lhes disse e vocês vão conseguir viver de acordo com esses meus ensinamentos, né? Então, existe sempre essa dinâmica de magistério mesmo, de ensino, né? A função principal de Jesus não foi nem tanto a parte curativa, a parte de milagres, nada disso, né? Mas a parte de ensino. Ele veio para ensinar os seus discípulos, né? Foi um período de 3 anos de ensino,
ensino prático, né, mostrando como fazer, e em seguida ele diz também, lá no final do Evangelho, a gente vai ver, né, que ele diz, né, ide, fazei discípulos meus em todas as partes, e batizai, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai tudo o que eu vos ensinei. Né? Então é isso que ele pede para os discípulos fazerem. Né? Então, assim, voltando, a gente só dá uma passada rápida aqui sobre os 3 salmos que foram cantados, né, assim, durante a ceia, né? E eu destaquei aqui alguns versículos do Salmo 103. Então imaginemos, Jesus está lá no meio da Santa Ceia, da última ceia, em que ele diz tudo aquilo, né? Desejei ardentemente comer convosco essa Páscoa. Pedro, Satanás pediu para te peneirar como o trigo, mas eu rezei por ti. Quer dizer, todo aquele drama, a gente precisa imaginar. E no meio disso Jesus canta o Salmo, e um trecho do Salmo diz isso, né? Os versículos 5 a 9 do Salmo 113. Quem é como Yahvé, nosso Deus, né? Quem é como o Senhor, nosso Deus? Ele se eleva para sentar-se e se abaixa para olhar pelo céu e pela terra. Ele ergue o fraco da poeira e tira o indigente do lixo, fazendo sentar-se com os nobres ao lado dos nobres do seu povo. Faz a estéril sentar-se em sua casa, como uma alegre mãe de filhos. Então, assim, é um salmo que nos mostra a grandeza de Deus, né? Ele ergue o fraco da poeira e tira o indigente do lixo. Quer dizer, quem é que estaria nessa situação em poucas horas, né? Quem estaria fraco, deitado na poeira, como um indigente no lixo? O próprio Jesus, né? Então, assim, quer dizer, quando veja só, é o que eu também sempre falo nos nossos encontros. Isso aqui, esses salmos, eles eram o beabá da vida espiritual dos judeus. Então, assim, quando Jesus começava a cantar o Salmo 113, todos eles sabiam, né? Aqueles salmos decorados, de coração, né? Então, assim, e após acontecer aquilo tudo, né? Imagine os discípulos olhando de longe e vendo Jesus tropeçando e caindo, como tradicionalmente nós meditamos na nossa via sacra, né? Algumas quedas, e aquela queda naquelas ruas pedregosas e empoeiradas, né? Então, na hora, aqueles discípulos poderiam pensar, né? Deus ergue o fraco da poeira e tira o indigente do lixo, fazendo sentar-se com os nobres. Quer dizer, Jesus esteve fraco na poeira, é elevado para sentar com os nobres. Quer dizer, ele vai sentar-se à direita de Deus, né? Como um ministro supremo, né? Que essa figura de sentar-se à direita de Deus nos faz pensar. E o Salmo 114 também, que era cantado nesse intervalo, no meio da ceia, né? Quando se canta, né? Aleluia! Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo bárbaro, Judá se tornou seu santuário e Israel seu domínio. Quer dizer, a gente sabe que tradicionalmente a visão cristã do Antigo Testamento é que o caminho do povo eleito é o caminho da nossa alma, né? O caminho de quedas, perdas de amizade com Deus e recuperações após novas alianças feitas por Deus por sua misericórdia infinita. Então, quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó, de um povo bárbaro, quer dizer, Israel estava aprisionado pelo povo bárbaro do Egito, idólatra, né, que idolatrava animais e deuses pagãos, etc. E o povo foi libertado, né, que é justamente o que simboliza a Páscoa, essa passagem, a saída da escravidão, que no nosso caso é a escravidão do pecado, através de um guia, né, de um guia eleito por Deus, que vai nos dar os nossos mandamentos, que seria Moisés no Antigo Testamento, e para nós o guia perfeito seria Jesus, como Moisés mesmo vai dizer: ainda vai vir um profeta como eu que vai continuar guiando vocês, tá, etc. Então, esse salmo diz isso, né? E os apóstolos também, né, naquele momento ainda não apóstolos, mas aqueles que cearam com Jesus, iriam rememorar isso até o final das suas vidas. Imagine, né? Eu sempre gosto de reforçar isso. Imagine como foram as missas após a
a ressurreição e a ascensão de Jesus em corpo e alma para o céu, né? Primeira missa, que São Pedro certamente foi o presidente da primeira missa e deu a comunhão e se lembrou de como foi toda aquela ceia, foi repassada nas suas memórias, cada minuto, cada segundo, né? Quando um queria se esquecer, o outro dizia, mas se lembra, Pedro, por exemplo, né? A gente pode imaginar isso aí, não foge a nossa meditação, da nossa fé. Aí vamos imaginar, imagine São João e São Pedro conversando, né? E Pedro, lembra, Pedro, que o que é que aquele salmo dizia naquela hora, quando Israel saiu da casa do Egito, né? Saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo bárbaro, quer dizer, Jesus veio para ser esse guia para nós, né? Judá se tornou seu santuário e Israel seu domínio, quer dizer, a partir da ressurreição e ascensão de Jesus, o envio do Espírito Santo e todos esses mistérios gloriosos que nós meditamos no nosso texto diariamente, né, nos gloriosos, nos dias devidos, isso nos mostra que a partir dali a gente saiu da escravidão do pecado, do nosso Egito, e nos tornamos domínio de Deus, né? Judá é a tribo de Jesus, né? De onde proveio Jesus. E Israel é seu domínio, quer dizer, o seu povo, né? Então Jesus é nosso rei. Existe a nossa festa de Cristo Rei no final do ano litúrgico, né? Antes do advento. Então, tudo isso certamente foi rememorado e foi meditado pelos apóstolos, pelos varões apostólicos, pelos padres da igreja e por todos os cristãos que se propõem a ter uma vida espiritual e meditar as Sagradas Escrituras. E é assim que deve ser feito, né? Deve ser feito para o nosso engrandecimento espiritual. A nossa aproximação de Jesus se dá como? Tentando conhecê-lo mais e mais, e a gente conhece Jesus dessa forma, né? Através dos escritos, dos evangelhos, e tentando nos aproximarmos como amigos de Jesus. Outro destaque que eu fiz foi do Salmo 115. O nosso Deus está no céu e faz tudo o que deseja. Casa de Israel, confia em Yahvé. Ele é seu socorro e seu escudo. Yahvé se lembra de nós e vai abençoar-nos. Vai abençoar a casa de Israel, vai abençoar a casa de Arão, vai abençoar os que temem a Yahvé, os pequenos e os grandes. Sede benditos de Yahvé, que fez o céu e a terra. O céu é o céu de Yahvé, mas a terra ele a deu para os filhos de Adão. Nós, os vivos, nós bendizemos a Yahvé, desde agora e para sempre. Quer dizer, um hino de louvor a Deus Criador, Deus misericordioso, que criou tudo e nos deu a terra nas nossas mãos, né? Então, tudo isso foi cantado lá na Santa Ceia, né? E em seguida nós passamos para propriamente o momento que a gente se propôs a pensar agora. Veja só, versículo 30 do capítulo 26, como a gente começou esse nosso encontro aqui. Depois de terem cantado os hinos, se dirigiram para o Monte das Oliveiras. Portanto, os hinos propriamente ditos são esses salmos, 115 que eu acabei de falar, o Salmo 116, 117 e 118. Então vamos ver alguns destaques. Ao final da ceia, né, todos reunidos ali, depois de todo esse drama que a gente acabou de revisar rapidamente aqui, de tentar rememorar, né, toda aquela situação dramática, todo aquele anúncio de traições e violências que iriam se seguir, e Jesus começa a cantilar. Imagine, aleluia, eu amo a Yahvé, porque ele ouve a minha voz suplicante. Ele inclina o seu ouvido para mim no dia em que eu o invoco. Cercam-me os laços da morte, eram redes do Sheol. Caí em angústia e aflição. Olha só, né? Só esse comecinho aqui, primeiro versículo, primeiro ao terceiro. Ele ouve a minha voz suplicante. Ele inclina o seu ouvido para mim no dia que eu invoco. Qual é o dia que Jesus o invoca? Né? Todos os dias do seu ministério e da sua vida. Mas especialmente esse último dia, o último dia da paixão. Né? Ele vai sofrer. E ele vai fazer uma oração a Deus no seu final. Né? Meu Deus, por que me abandonaste? O Salmo 22 continua, que é interessante fazer essa meditação sobre o Salmo 22. E ver como é que ele começa, como uma sensação de abandono e termina com uma sensação de um louvor, honra e veneração máxima à glória de Deus, que o ouviu aquele servo sofredor, né? aquele sacrifício humano que foi Jesus, e
e ele vai ser cantado por todo sempre todas as reuniões em nome de Cristo, por todo sempre, né? Por toda a eternidade, enquanto houver esse nosso tempo aqui. Então, cercavam-me os laços de morte, eram as redes do Sheol, Sheol o inferno, né? As redes da morte, e eu caí em angústia e aflição. É isso que vai acontecer em alguns minutos, né? Jesus vai ser cercado pelos laços da morte e ele vai cair em angústia e aflição. Então, quando os discípulos e nós nos lembramos disso, imagine só, né? Jesus está cantando ali aquele salmo que todos os anos eram cantados, né? Mas imagine o significado que aquilo não passa a ter a partir daquele momento, né? Como a gente vai ver um pouquinho mais na frente, a mudança de significado que vai haver na leitura, na leitura e na oração desses salmos, né? Versículo 4. Então invoquei o nome de Yahvé, né? A gente pode substituir Yahvé aqui pelo nome do Senhor, né? De acordo com a tradução, né? Ah, Senhor, liberta a minha vida. Senhor é justo e clemente, o nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Eu fraquejava e Ele me salvou. Quer dizer, o momento da agonia no Horto das Oliveiras, que é o que a gente vai meditar presencialmente, é justamente vamos dizer assim, a natureza humana de Jesus fraquejando perante o peso de todo o conhecimento dos pecados que a natureza divina que ele tinha em plenitude o informava, né? Então ele sabia de todo o peso do pecado que ele estava assumindo naquele momento, e também sabia do sofrimento físico que ele ia ter, e aquilo gerava uma aversão enorme à sua natureza humana. Como todo ser humano foge de algo que lhe causa sofrimento, e a morte especialmente, né? Então ele diz aqui: o Senhor protege os simples. Eu fraquejava e ele me salvou. Volta ao repouso, ó minha vida, pois o Senhor foi bondoso contigo. Libertou minha vida da morte, meus olhos das lágrimas e meus pés de uma queda. Caminharei na presença do Senhor na terra dos vivos. Então, veja só. Libertou a minha vida da morte. Jesus ressuscitou, né? Então, Jesus foi ouvido, né? Lá no começo ele diz que foi ouvido por Deus. Na sua oração ele pediu para ter forças e cumprir a sua vontade, né? E foi ouvido, porque foi solto dos laços da morte, da rede do Sheol, né? Os seus olhos foi liberado das lágrimas, né? E os pés de uma queda, né? Então, assim, mais um símbolo aqui, os pés pregados pelos pregos na cruz, os pés que fraquejaram e caíram durante o percurso da Via Crucis, né? Do caminho da cruz. E em seguida caminharei na presença do Senhor na terra dos vivos. Quer dizer, Jesus ia ressuscitar e ia caminhar mais tempo ainda na terra dos vivos. Passou, né, 40 dias na terra dos vivos. Com que autoridade ele passou mais 40 dias na terra dos vivos? Se às vezes a gente obedece a lideranças tão insuficientes que estão aqui na nossa terra dos vivos, imagine qual atenção a gente não deve dedicar e qual a autoridade que Jesus glorioso, ressuscitado, atravessando paredes e fazendo mais ensinamentos e milagres, ressuscitado, pescas milagrosas e etc, né? Então, isso faz parte da nossa meditação das Sagradas Escrituras, né? Ainda no Salmo 116, né? Versículo 10, ele cantou isso aqui. A gente sempre tem que estar rememorando. Jesus, após a Santa Ceia, a última ceia, ele cantou isso aqui, né? Eu tinha fé, mesmo ao dizer, estou por demais arrasado. Em meu apuro eu dizia, os homens são todos mentirosos. Como retribuirei ao Senhor todo o bem que Ele me fez? Erguerei o cálice da salvação, invocando o nome de Yahvé, né? Cumprirei a Yahvé os meus votos, na presença de todo o seu povo. É valiosa aos olhos de Yahvé a morte de seus fiéis. Quer dizer, Jesus está dizendo aqui, né? Tudo que ele vai passar, né? Estou por demais arrasado. Mesmo dizendo isso, ele tinha fé, né? Porque ele sabia que ia ser ressuscitado, ele sabia que tinha sido atendido pelo Senhor nas suas orações. Porque a gente tem que lembrar que Jesus é Deus, e para Deus não tem tempo, né? A eternidade está fora do tempo. Então Jesus já sabia de tudo que ia acontecer. Então ele só sofria como ser humano o que decorreu no tempo, né? Mas ele sabia que ele tinha sido atendido. Erguerei o cálice da salvação, né?
cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo. Quer dizer, Jesus cumpriu a vontade de Deus na frente, as promessas que ele fez na frente de todos ali, os que estavam chorando por ele e os que o estavam desonrando e desacatando, né, com aquela violência toda, né? Ah, Senhor, porque sou teu servo, filho de tua serva, rompeste meus grilhões. Olha só, né? Na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, não tem nenhuma palavra sobrando, né? Não tem. Então, Jesus podia ter, o Salmo podia dizer só assim: sou teu servo, mas ele bota lá, filho de tua serva, né? Então isso traz para nós cristãos, nós católicos, a altíssima dignidade a que foi acumulada Nossa Senhora, de ser mãe do servo sofredor, né? Do servo que iria cumprir os votos ao Senhor. E por isso, né, por ser teu servo e por ser filho de tua serva, rompeste os meus grilhões. Quer dizer, rompeste as correntes que prendiam Jesus à natureza humana pós-lapsária, né, que é após a queda. Após a queda de Adão com o pecado original, apesar de Jesus não ter ele nenhum pecado, mas a natureza humana que ele abarcava ao assumir uma natureza humana completa, 100%, né? 100% Deus, 100% homem, ele observa isso, né? Que ele rompe os grilhões. Deus rompe os seus grilhões da natureza humana no nome de Jesus, né? Vou te oferecer um sacrifício de louvor, invocando o nome de Yahvé. Cumprirei ao Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, ele repete, né? Nos átrios da casa de Yahvé, no meio de ti, Jerusalém. Quer dizer, onde foi que ocorreu todo o cenário da paixão? Né? Ali em Jerusalém, né? Dentro de Jerusalém. Muita coisa aconteceu dentro dos muros de Jerusalém, né? A agonia do outro, não, mas a flagelação, a coroação de espinhos, o açoite, né? E uma boa parte da caminhada que ele fez até o Monte Calvário, né? Então, ali, em Jerusalém, né? E a gente passa também pelo Salmo 117, que também foi cantado nesse momento, né? Aleluia, louvai ao Senhor, nações todas, glorificai-o todos os povos, pois seu amor por nós é forte e sua verdade é para sempre. Então, todos os povos. Para isso, na época, os judeus eram um povo restrito, um povo perseguido, um povo isolado, porque era o único povo monoteísta, né? Imagine, os romanos adoravam aqueles deuses todos deles lá, aqueles deuses de Deus Sol e vários outros deuses, e também os egípcios, aqueles outros deuses, os pagãos daquela região adoravam seus deuses lá, Moloque, Mamon, não sei quem mais. E os judeus eram o único povo monoteísta. E eles falavam isso no salmo dele, né? Glorificai todos os povos, nações todas. Quer dizer, não fazia sentido aquilo. Até aquele momento não fazia sentido, porque a religião deles era restrita ao povo deles. E era um povo de importância geopolítica, vamos dizer assim, mínima, né? Então, e eles nem queriam se misturar, né? Eles nem aceitavam mulheres que não fossem judias como esposas. Então, assim, isso veio se cumprir em Jesus, né? Muitas coisas vêm sendo ensinadas em todo o percurso do Antigo Testamento e elas só foram plenamente entendidas, né? Só houve a capacidade de serem plenamente entendidas em Jesus, como ele explica aos discípulos de Emaús, por exemplo. Vocês são lentos de inteligência. Não precisava ter acontecido tudo isso, não está tudo escrito, está aí, vocês leem todo, no caso só existia aquilo escrito até aquele momento, né? Que a lei e os profetas, né? Vocês leem tudo isso, todo ano vocês cantam esses salmos, e vocês não entendem que agora que aconteceu tudo, era para ter sido assim, né? Então, assim, lentos de inteligência, né? E nós passamos também para o Salmo 118, que era o último que era cantado nesse momento final da ceia, né? Aleluia, celebrai ao Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre. A casa de Israel repita, o seu amor é para sempre. A casa de Arão repita, o seu amor é para sempre.
os que temem ao Senhor repitam, seu amor é para sempre. Então, uma exortação à caridade, né? O amor de Deus eterno, né? Que a partir dali, a partir do cumprimento em Jesus, acabou, está tudo consumado, como o próprio Jesus vai dizer na cruz, né? Na angústia eu gritei ao Senhor, Ele me ouviu e me aliviou. Quer dizer, Jesus estava no máximo de sofrimento possível, né, para o ser humano, porque só o sofrimento físico para a gente já é insuportável, tanto que Jesus passou. E fora o sofrimento moral, psicológico, de saber, né, todos os pecados que estavam levando aquilo ali, né? E ele foi ouvido, porque ele foi ressuscitado dos mortos e cumpriu a sua promessa, o seu voto, né? Na angústia eu gritei ao Senhor e Ele me ouviu e me aliviou, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Né? Foi a angústia máxima de Jesus ali. O Senhor está comigo, jamais temerei. O que poderia fazer-me o homem? Né? Jesus diz lá, né? Vocês não podem tirar minha vida, eu a dou livremente, né? O homem, quantas vezes quiseram matar Jesus, né? E ele simplesmente, tem uma passagem lá do Evangelho de São Lucas, que ainda em Nazaré, no começo do seu ministério, os seus conterrâneos levaram até um morro para tentar precipitá-lo lá embaixo, né? E ele simplesmente passou no meio das pessoas, né? Então, assim, ele não estava vulnerável às leis humanas, mas ele estava autonomamente dando a sua vida no momento em que ele quis. E quando foi que ele quis? Depois de ter ensinado tudo que ele quis ensinar, depois de ter instituído os sacramentos que ele quis instituir, como o batismo, como a ordem, como a Santíssima Eucaristia na Santa Ceia, e depois de valorizar tudo que ele quis valorizar, elevar ao máximo o matrimônio, dar novo significado aos mandamentos, nas suas antinomias lá no Sermão da Montanha, e assim sucessivamente. Então, naquele momento, agora, está tudo consumado, então eu posso encerrar a minha missão por aqui, na Terra, no século, né? O que poderia fazer-me um homem? O Senhor está comigo, Ele me ajudou. Eu vou confrontar-me com meus inimigos. É melhor abrigar-se no Senhor do que pôr a confiança no homem. É melhor abrigar-se no Senhor do que pôr a confiança nos nobres. Então, é isso, né? Buscai primeiro o reino de Deus, e tudo vos será acrescentado, né? Então, primeiro, abrigar-se no Senhor, como diz aqui o Salmo, e não pôr a confiança no homem, nem pôr a confiança nos nobres, nos reis, nos poderosos, na economia, sei lá, na eleição dos Estados Unidos, na guerra da Ucrânia, não sei o quê. A gente se preocupa com tanta coisa e esquece de procurar individualmente, dentro do nosso quarto, trancado, quer dizer, interiormente, espiritualmente recolhido, buscar no Senhor. E a gente põe a confiança no homem, e a gente põe a confiança nos nobres. Ah, se fulano de tal ganhar a presidência da República, vai ser muito bom. Ah, se fulano de tal ganhar a eleição dos Estados Unidos, vai ser bom, vai se acabar os problemas do mundo. Ah, sei lá. E assim a gente vai terceirizando a nossa confiança e deixando de fazer a nossa parte, né? Continua ainda o Salmo 18. Veja só a riqueza de um salmo desse, né, que foi cantado. Gente, isso aqui demora um tempo para cantar isso aqui, né? A gente sabe que para cantar um salmo ali na missa, que são só 3 trechozinhos, às vezes 4, já demora um tempinho, porque é com uma cantilação lenta. Não, isso aqui não é acelerado, isso aqui é cantado de uma forma tal que induz ao recolhimento, a pensar, a meditar nessas palavras, principalmente eles que tinham isso decorado. Nós não temos isso decorado, né, normalmente. Mas eles tinham, os judeus tinham esses salmos decorados, né? Então continua o Salmo 118. Imaginemos Jesus cantando isso aí, né? No final da Santa Ceia, toda aquela cena tão dramática, né? As nações todas me cercaram, em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me, fecharam o cerco, em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me como vespas, ardiam como fogo no espinheiro, em nome do Senhor as destruí. Iam empurrando para me derrubar, mas o Senhor me socorreu. Minha força e meu canto é o Senhor, Ele foi a minha salvação. Há gritos de júbilo e salvação nas tendas dos justos.
a direita de Yahvé faz proezas, a direita do Senhor é excelsa, a direita do Senhor faz proezas. Jamais morrerei, eu vou viver para contar as obras do Senhor. O Senhor me castigou e castigou, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, vou entrar celebrando ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, os justos por ela entrarão. Veja só, todo o percurso de uma vida de um cristão, que foi o percurso da vida de Cristo, né? Então ele foi cercado pelas nações, cercado como vespas, né? Quantas tribulações nos cercam como vespas, né? Aí cabe meditação também, porque ele podia ter dito, cercaram-me como, sei lá, como cachorros, como tem em outros momentos, em outros salmos, no Salmo 22 mesmo, né? Cercaram-me como cães, como touros, como leões com a boca aberta para me devorar e tal. Aqui ele usou a metáfora das vespas, né? Então você pode tentar meditar, quais são as tribulações que me cercam como vespas. Porque um leão é uma grande tribulação que é capaz de me matar. Vespas são pequenas tribulações em grande quantidade que me perturbam com o barulho, que me causam dores pequenas, incômodas, mas suportáveis com as suas ferroadas, né? E dificilmente me levariam à morte. Então você pode fazer uma analogia, por exemplo, entre pecados mortais, grandes ofensas às leis divinas, e pecados veniais, né? que a gente às vezes é acossado por eles. Você pode fazer esse tipo de meditação, entende? E esse caminho, né? A direita do Senhor faz proezas, a direita do Senhor é excelsa. Quer dizer, quem é a direita de Deus? Jesus, né? Jesus que vai subir e vai sentar-se à direita de Deus. Então ele está se colocando para e passo, né? Quer dizer, ao lado de Jesus. Jamais morrerei, eu vou viver para contar as obras de Yahvé. Onde é que Jesus está vivo? Para contar as proezas de tudo isso que ele fez? Está lá no sacrário das nossas capelas, das nossas igrejas, né? Esperando por nós, para a gente chegar lá, fazer a nossa visita ao Santíssimo, fazer a nossa adoração, fazer a nossa oração na presença do Santíssimo, e ali, fatalmente, Jesus sacramentado vai nos contar as obras do Senhor. O Senhor me castigou e castigou, mas não me entregou à morte, né? Quer dizer, Jesus sofreu e foi ressuscitado. Abri-me as portas da justiça, vou entrar celebrando ao Senhor, né? Então Jesus, que porta da justiça é essa, né? A porta do céu que Jesus abriu com a sua ressurreição, né? Para onde ele sobe pelas suas próprias forças, né? Jesus ascende aos céus. Nossa Senhora é assunta aos céus, né? É diferente, são duas palavras diferentes, com sentidos diferentes. Esta é a porta do Senhor, os justos por ela entrarão. Jesus abriu a porta pela primeira vez para nós, e nós, se conseguirmos, com a graça de Deus e a nossa colaboração, e deixarmos de atrapalhar a obra de Deus em nós nos tornaremos justos ou santos, né? Essa palavra justo no Antigo Testamento sempre tem essa conotação de santidade, né? Então que é isso que nós devemos buscar. E ainda não terminou, né? Veja só que salmo extenso, né? E aqui eu acho que não sei nem se ele está completo. Mas continuando, versículo 21. Eu te celebro, Jesus cantando na Santa Ceia, sempre relembrando isso. Jesus cantando na última ceia. Eu te celebro porque me ouviste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, né? Tem lá a parte do Evangelho de São Mateus que Jesus fala isso, né? Isto vem do Senhor e é a maravilha aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremos-nos nele. Este é o dia. Tudo culminou naquele dia. Em pouquíssimas horas, Jesus condensou toda a história da salvação em si, né? Desde júbilo e celebração, instituição da Santíssima Eucaristia, instituição do sacramento da ordem. Desejou ardentemente comer aquela Páscoa com os seus discípulos. Foi um momento apesar de dramático, mas de grande significação, e continuou com a sua paixão, né? Então é neste dia que a gente deve exultar e alegrar. Então por isso que para nós, a nossa igreja católica, todas elas têm que ter o Jesus crucificado, porque aquilo ali nos mostra o tamanho que a gente não consegue nem medir.
Infelizmente, às vezes a gente acaba banalizando um pouco, mas aquilo ali nos mostra o tamanho do sacrifício que Jesus fez por nós, né? E foi naquele dia, foi um determinado dia que aconteceu na história. Não é uma história, não é um mito, não é, é um dia que aconteceu na história que abre a porta da eternidade para nós, né? Dá-nos a vitória, Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Aí, a Bíblia está toda na nossa missa, né? Quando a gente canta o santo, né? Vários trechos que a gente acaba de ver aqui que está lá na nossa liturgia, né? Da casa do Senhor nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele nos ilumina. Formai a procissão com ramos até os ângulos do altar. Tu és o meu Deus, eu te celebro, meu Deus, eu te exalto. Eu te celebro porque me ouviste e foste a minha salvação. Celebrai ao Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre. Então, mais uma vez, a caridade com frutos na eternidade, não simplesmente uma filantropia, você fazer o bem pelo outro só para ter uma satisfação própria, egoísta, ou para aparecer, para estimular a sua vaidade, a sua, né? E sempre colocar as obras que a gente faz no nome do Senhor, para que esse amor, essa caridade tenha frutos na eternidade, né? Então aqui nós voltamos àquelas ideias iniciais, né? Só para reforçar e podermos passar diretamente para a meditação do mistério doloroso da agonia no Horto das Oliveiras, né? Então, depois de terem cantado o hino, né? Para os judeus, aqueles salmos tinham um significado. E agora, em Jesus, né, os salmos ganham um novo sujeito como guia da oração. Por quê? Porque a maioria dos salmos foram escritos pelo rei Davi, né? E ele era aquele guia de oração que se manifestava através dos salmos, mas só servia para os judeus. Apesar de ter, como a gente viu agora, uns trechos dizendo todas as nações cantai o Senhor e tal, mas aquilo era um guia só para os judeus, né? E alguns prosélitos, né, tementes a Deus, que eles chamavam, que se identificavam, né, com os ensinamentos dos judeus, mas era uma coisa muito restrita. E agora com Jesus, quando ele vem, né, morre, ressuscita e antes de subir aos céus manda os discípulos: fazei discípulos meus em todas as nações, ensinar e batizar, etc. Os salmos ganham um novo significado, um novo guia de oração, né? E Jesus unifica o Antigo Testamento ao Novo, utilizando os salmos, né? Então, no momento em que vai ser a mensagem, Jesus agora é o Evangelho, é a verdade, é a vida, né? É o caminho, a verdade e a vida. E ele cantou esses salmos, deu cumprimento a todos esses salmos na sua própria pessoa, ele usa e faz essa ponte. Os salmos passam a ser a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Porque se cumpriram na pessoa de Jesus. E como a gente comentou, em certo momento ele cita a profecia para que estejamos atentos às Escrituras. Quer dizer, tudo que está profetizado lá nas Escrituras, no Antigo Testamento, e é importante salientar, profecia não tem esse significado tão restrito como a gente pode pensar, que é só assim, a previsão de que vai acontecer no futuro. Tem pode ter esse significado, né? Mas profecia basicamente é uma manifestação da palavra de Deus através dos seus profetas, dos seus escolhidos, né? Então, essas palavras que foram palavra de Deus, como as Sagradas Escrituras são palavra de Deus, o ensinamento dos profetas são palavra de Deus, elas estão valendo para nós, né? Fora as coisas que foram abolidas por Jesus, como as leis nacionais para os judeus, as leis rituais do sacrifício, porque o sacrifício agora que vale é o sacrifício de Cristo na Eucaristia. Fora essas leis que foram abolidas, todo o Antigo Testamento, todo o ensinamento da palavra de Deus continua válido para nós, né? Jesus foi observante em grande escala na sua peregrinação aqui pela terra, né? E, né, Jesus é observante nas suas festas,
Jesus aperfeiçoa. Então ele tem esses dois aspectos, né? Do jeito que ele tem o aspecto divino e humano, ele tem os dois aspectos de observante, mantendo a lei, e aperfeiçoando, né? Dando pleno cumprimento, né? Então ele aperfeiçoou alguns exemplos, né? A lei do sábado, a pureza espiritual, aquelas purificações que os judeus faziam, né? Rituais, o próprio decálogo, né? Os 10 mandamentos, Jesus também aperfeiçoou. A purificação do templo, né? Quer dizer, ali já é uma modificação grave, né? Sobre os sacrifícios que seriam abolidos, né? E a destruição do templo e a adoração em espírito e verdade, como está lá no Evangelho de São João, né? Então, todas essas mudanças foram para aperfeiçoar a lei e os profetas, né? E esse último, né, que é a destruição do templo, foi o que realmente provocou a sua condenação, né? Se a gente for observar lá no Evangelho de São João, são forjados, né, vários argumentos contra ele, nenhum se sustenta, falsos testemunhos. E em um belo momento, alguém lá ele disse que ia destruir o templo, que ele iria destruir o templo e o reconstruiria em 3 dias, né? Distorcendo as palavras que ele disse, que não foram essas, e ainda mais, não entendendo o sentido profundo, espiritualmente mais profundo dessas palavras, quando Jesus dava ao seu corpo o status de templo, né? Então, vocês vão destruir o templo do meu corpo e em 3 dias eu mesmo o reconstruirei, né? Então, mais uma vez aquele trecho, né, que Jesus diz lá, né, depois que eu ressurgir, eu vos precederei na Galileia. Como a gente comentou, né, ele anuncia coisas felizes, né, promessas que fortalecem e fomentam a nossa virtude teologal da esperança. Que a esperança é essa firme confiança, né, iluminada pela fé, no encontro vindouro com a caridade, com o amor máximo de Deus, né, que são as 3 virtudes teologais, né? E são essas promessas de Cristo que a gente reza nas nossas orações, né? A Salve Rainha, né? Que a gente pede para que a gente seja digno das promessas de Cristo, né? Quer dizer, se eu for santo, se eu for justo, eu vou ser digno do cumprimento das promessas de Cristo em mim, né? Então é isso que a gente pede nas nossas orações, né? E como a gente comentou também no início dessa apresentação, é que após o Santíssimo Sacramento nós devemos subir ao monte em oração, né? E quando Jesus fala aqui, né, que todos vós vos escandalizareis em breve, em alguns momentos, né? Em alguns momentos vocês todos vão se escandalizar. Jesus está dizendo que o quê? Bom, será um escândalo. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, nem tinha sido enviado o Espírito Santo. Quer dizer, era só o que os discípulos estavam vendo ali, era só o que estava acontecendo com o ser humano Jesus, né? Eles não estavam ali vendo um Deus, né? Que era impensável, inimaginável o Deus, o Messias, o Filho de Deus vivo, o Cristo, né? Como várias vezes foram professadas essas profissões de fé. A fraqueza humana daqueles discípulos não permitia que eles vissem Deus naquela situação, passando por aquela violência, né? Então, com isso, seria escândalo para todos, né? E eles saem à noite, né? Quer dizer, como a gente comentou também, né? Tudo isso ocorre já à noite. Imagine sair de uma casa já mal iluminada e ir para o Monte das Oliveiras, que é uma região sem iluminação nenhuma, né? Então, escuridão total, piorada pela presença das árvores. A gente sabe que lugares com mais árvores são mais escuros, nem a luz da lua consegue penetrar. Então isso faz nos lembrar a noite da Páscoa dos judeus, né? Quer dizer, o que é que aconteceu na noite da Páscoa dos judeus, né? Moisés deu a orientação, né, de matar os cordeiros daquela forma, passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, e esse sangue desse cordeiro queria sinalizar para que o anjo da morte enviado por Deus não passasse para matar os primogênitos dos judeus e só dos egípcios, né? Então, na noite da Páscoa dos judeus, todos foram salvos pelo sangue do cordeiro. Na noite da Páscoa dos cristãos e Deus, né, Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, todos nós somos salvos pelo sangue do cordeiro, né, cordeiro imolado.
E Pedro, né? Pedro, livre do escrúpulo da traição, cai na soberba da presunção. Quer dizer, quando ele diz lá, né, que não vai, Pedro está dizendo aqui, né? Pedro, tomando a palavra, disse ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu jamais me escandalizarei. Quer dizer, é aquela não chega a ser soberbo, mas aquela impetuosidade desarrazoada de Pedro que o leva a cair várias vezes, né? Ele não é tanto questão de traição, né? Ele se livrou, não foi ele que traiu Jesus, mas ele caiu em outro pecado, que é a presunção, né? Então nós também temos que ter esse cuidado, não, inclusive é um dos pecados até citados como pecado contra o Espírito Santo, né? Que é a presunção da salvação, né? Você dizer, afirmar e atestar que você está salvo, né? Como a gente vê muito por aí. Quem somos nós para dizer isso, né? Isso é uma graça de Deus que a gente pede humildemente, faz a nossa parte, deixa a graça de Deus agir em nós e pede humildemente, e pede a intercessão de Nossa Senhora para que agora e na hora da nossa morte a gente esteja em condições de encontrar com Jesus, atravessando a porta que Ele mesmo abriu, né? E Jesus vai lá prever, né? Jesus declarou: em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Então Jesus, né, quando a gente for ver lá, Pedro vai negar Jesus quando Jesus se afastou, né? Se eles se separaram. Então Jesus permite o abandono para evidenciar a nossa fragilidade. Então muitas vezes acontece isso conosco, né? Não é que Deus esquece de nós ou nos abandona, né? Mas Ele permite que aconteçam as provações para que nós percebamos que nós não somos nada sem Ele, né? Sem mim nada podeis fazer, né? Jesus vai dizer também em outro momento, né? E ninguém faz nada mesmo sem Jesus, né? No momento que a gente esquece um pouquinho dele, a gente vê a nossa fragilidade se manifestar. E Pedro foi acometido pela imprudência, não pela falta de caridade. Pelo contrário, né? Ele estava cheio de amor ali por Jesus e estava dizendo que nunca iria abandoná-lo, né? Mas foi imprudência. Então isso nos leva a pensar também. Todos os nossos atos devem ser guiados pela nossa razão, pela nossa inteligência, pela prudência, pela ponderação, pela capacidade de ouvir conselhos dos nossos superiores, dos nossos pais, de alguma pessoa que seja mais entendida em um determinado assunto que está em questão, e pela previsibilidade do que pode acontecer. Tudo isso envolve a virtude da prudência, mas guiado pela caridade, né, que é o amor a Cristo que deve guiar tudo, né? E a queda de Pedro produziu efeitos felizes, né? Quer dizer, graças à queda de Pedro, ele foi reabilitado por Jesus, lá no final do Evangelho de São João, né? Quando Pedro reafirma que ama Jesus por 3 vezes e recebe o excelsíssimo mandato de apacentar as ovelhas e os cordeiros de Jesus, né? Então, graças a essa queda de Pedro, ele pôde ser um guia muito mais prudente, misericordioso e um verdadeiro pastor para a nossa igreja, porque ele provou do que houve de pior na sua condição humana, né? Chorou amargamente, né? Como a gente vai ver, e foi reabilitado pela misericórdia infinita de Deus, né? Então, assim, basicamente, isso é um pouco da riqueza que está contido nesse pequeno versículo, né? Depois de terem cantado o hino. Então eu acho que isso aqui pode ser uma boa introdução, ou mesmo uma ponte, né, entre o nosso último encontro, que constou da meditação mais profunda da Santa Ceia, dos 2 últimos encontros, na verdade, e o próximo, que a gente vai começar a meditar os mistérios dolorosos, né, com a agonia no Horto das Oliveiras. E eu quis tentar fazer essa ponte, já que a gente passou tanto tempo sem nos reunir, e para não ficar tão extenso também, lá no dia que a gente se encontrar presencialmente, em breve, se Deus quiser, a gente já poder passar direto para a meditação desse primeiro mistério doloroso, que seria a agonia no Horto das Oliveiras. Então eu me despeço aqui e vamos nos encontrar em breve para continuar nessa nossa caminhada de tentar conhecer
mais nos aprofundarmos, nos colocarmos nessas cenas e tentar extrair e obter os frutos espirituais contidos nesses episódios tão significantes da nossa história.